outros itens aí, só para satisfazer a gravação, a nossa ligação com a área da patologia clínica. Eu começo com essa frase do Sócrates, que ela é clássica, só sei que nada sei, tá? E realmente, quanto mais a gente envolve, mais agora no Covid, e a gente está sabendo cada vez menos ainda, ok? Lembrando só que na área da patologia clínica, dos exames laboratoriais, 2 e 2 nem sempre né, são 4. Pode dar 3, pode dar 5, pode dar uma série, podem interferir. A qualidade, eu acho essa frase muito importante, que a qualidade do exame ela começa na solicitação e termina com o que o médico vai fazer com esse resultado. Então, a qualidade de um resultado não depende unicamente do laboratório. Começa exatamente no médico solicitante. Isso é muito importante a gente lembrar. E depois, como é que ele vai encontrar esse resultado e como é que ele vai trabalhar esse resultado. Ok? Em relação à Covid, nós já temos, só para que vocês tenham noção, entrando nos registros da Anvisa, nós já temos entre PCR e testes sorológicos, nós já temos 136 registros de pedidos de registros de kits na Anvisa. Então, vocês vejam a quantidade. A grande maioria, provavelmente em torno, eu não contei, porque essa quantidade era grande, eu fiz isso esta semana, uns 5 dias, uns 4 dias atrás, a grande maioria, provavelmente em torno de 100, só para teste rápido. Então, vocês imaginam, por que eu mostro esse número? Porque nós vamos falar disso, nós vamos mostrar a dificuldade que está em função da qualidade dos testes que estão sendo disponibilizados para nós. E esse problema de qualidade não é só em relação o FDA também, ele também teve a mesma medida do seguinte: disponibilizou uma grande quantidade de testes sem validar esses testes. Então, a validação, ela está aqui caracterizada, porque também a Anvisa liberou os testes, também utilizando o mesmo critério do FDA, o americano, não validando o teste. E o processo de validação dos testes é extremamente importante. Agora é que a Anvisa, também o FDA, agora preocupado, agora que eu digo já de uns 20 dias atrás, preocupados com a qualidade dos testes que estão disponibilizados, começou, então, a validar esses testes. No caso da Anvisa, ele usa o INCQS, né, o Instituto Nacional de Qualidade em Saúde, que é ligado aqui à Fiocruz, para validar os testes. E o FDA utiliza normalmente o CDC para esse processo de validação dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, a grande maioria, o processo de validação está sob a responsabilidade dos laboratórios ou dos serviços que realizam pesquisa de anticorpos para a Covid. Isso é um problema extremamente sério, preocupante, porque nós temos bons laboratórios, como e maus laboratórios. Quando eu digo laboratório, eu estou falando do laboratório de uma maneira geral. Laboratório médico, laboratório farmacêutico, laboratório por biomédico, laboratório de responsabilidade de biólogos e também, agora, os testes que estão sendo feitos em farmácias e estão sendo feitos, inclusive, em postos de gasolina. Nós vamos abordar isso quando nós falarmos sobre validação. Mas vejam que esse é um problema sério, porque não há e isso é uma coisa que eu gostaria que todos gravassem, não há um processo rigoroso, não há um processo padrão de validar os testes sorológicos. É importante que todos entendam isso. Cada um valida dentro do critério que julgar melhor, e ele acaba como sendo aceito. Até porque os processos de fiscalização em cima dos laboratórios e de todos esses locais que estão realizando pesquisa de anticorpos,
eles não são ainda, a vigilância não está exercendo seu papel efetivo ainda, porque a preocupação é fazer teste. Mas fazer teste envolve você acabar tendo muitos testes falsos negativos, nós vamos falar em negativo e positivo, que fica mais fácil para todos. O certo seria não reativos e testes reativos, ou seja, nós temos falsos testes negativos e falsos testes positivos. Mas isso nós vamos falar no decorrer do assunto. As metodologias que nós temos agora disponibilizada é a quimiluminescência, a eletroquimiluminescência, a ELISA e a imunocromatografia, que são os testes rápidos. A eletroquimiluminescência ela está entrando agora, tá, no mercado. Vocês vão ver uma coisa interessante, que é o seguinte, por exemplo, os testes de ELISA, o que existe no mercado nacional, são para pesquisa de IgA e de IgG. Os testes de quimiluminescência e testes rápidos nós temos no mercado para IgM e para IgG. Eu estou falando mercado nacional. E agora, e também pesquisa de anticorpos totais, os testes rápidos. Então, nós temos testes rápidos. E agora, entrando a eletroquimiluminescência. E duas grandes empresas, eu vou citar, porque eu vou citar outras também, duas grandes empresas, que é a Siemens e a Roche, elas não estão preocupadas com pesquisa de IgA, de IgG, de IgM, exatamente pelo comportamento anárquico em termos de resposta de anticorpos, e então eles optaram em caracterizar e identificar anticorpos totais sem caracterizar se é IgG, se é IgA, IgM no primeiro momento, se é IgG, que a IgA e IgM são anticorpos de fase aguda, mas acontece que a resposta imunológica aos antígenos do Covid-19 tem sido a mais variada possível. Então, vem a pergunta, quer dizer, se você já pediu pesquisa de anticorpos ou antígeno, você deve responder a isso daqui. Eu fiz só 5 perguntas, poderia fazer aqui dezenas de perguntas. E o que eu acho importante, e aí é o grande motivo, esse slide para mim é muito importante, porque o grande motivo de querer passar isto para todo o grupo é no sentido de que o que nós vamos falar aqui ele não é restrito unicamente, o raciocínio ele não é restrito unicamente para a Covid. Isso daqui é válido para toda vez, e aí eu dou um alerta aos clínicos, aos pediatras, mas todos que solicitam pesquisas de anticorpos ou de antígenos, porque o raciocínio que nós vamos fazer para a Covid ele é válido para qualquer infecção, ele é válido para pesquisa de anticorpos ou antígenos para qualquer infecção. Eu vou pontuar apenas alguns aspectos durante essa aula daqui para vocês, para a gente abordar, nos aprofundarmos muito. Mas o que é importante é levarmos essa ideia que nós vamos, sob o pretexto da Covid, para todas as outras infecções, seja HIV, seja toxoplasmose, seja marcador de hepatite, seja marcador tumoral, seja marcadores de fase aguda, como proteína C reativa, seja para rubéola, citomegalovírus. O raciocínio é absolutamente o mesmo. E eu quero mostrar para vocês exatamente a visão laboratorial correlacionada com o resultado que você vai ter. Então, por que pesquisar um anticorpo dá mais problema do que antígeno? Por que pesquisar anticorpos no segundo momento? Por que um kit é melhor do que outro? Nós não vamos entrar aqui em metodologia, que não é nós vamos falar, mas nós não vamos aprofundar como é que é uma metodologia. Okay? Por que uma é melhor do que a outra? Por que testar uma outra? A gente recomenda usar em um outro laboratório em determinadas situações, como é o caso da Covid. E há um sentido nisso. Tudo isso por quê? Porque tanto para pesquisa de anticorpos,
como para a pesquisa de antígeno, nós estamos trabalhando com uma reação antígeno-anticorpo. E esse é o que é o grande problema. Por quê? Porque quando nós realizamos no laboratório uma reação de antígeno-anticorpo, uma série de fatores podem interferir nessa reação. Por quê? Primeiro, quando nós pesquisamos antígeno e anticorpo, por qualquer que seja a reação, vem a seguinte pergunta: Eduardo, num diagnóstico imunológico, o que é mais importante? O anticorpo ou o antígeno? A maioria das reações imunológicas elas são pesquisando anticorpos, em termos, porque quando marcador cardíaco, troponina, CK, quando mioglobina, quando você pesquisa, dosa esses anticorpos, marcadores tumorais, esses antígenos, esses marcadores estão funcionando como antígenos. Então, mas o que acontece? O que é mais importante, antígeno ou anticorpo? No aspecto de reação antígeno-anticorpo, o antígeno ele é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque ele induz a formação dos anticorpos. É ele que estimula a formação dos anticorpos. Então, a formação dos anticorpos ela é extremamente, diretamente dependente da qualidade do antígeno, do formato desse antígeno, da estrutura desse antígeno. E esses anticorpos eles também vão variar em função da qualidade dele. E repare que eu estou falando em qualidade de antígeno e qualidade de anticorpo. Vai depender de vários fatores. Então, é muito importante esse antígeno. Por que eu estou, então, começando com antígeno? Vamos imaginar, isso aqui é um antígeno HBsAg de um folder da Abbott, mas vamos imaginar que isso aqui seja exatamente o antígeno S do coronavírus. O coronavírus ele apresenta 4 antígenos: o antígeno S, antígeno N, antígeno E do envelope e o antígeno M da membrana. Pois bem, o mais utilizado hoje é o antígeno S, é o antígeno da espícula. Esse antígeno ele é bastante imunogênico. Ele, inclusive, é interessante, ele não é, nas infecções por coronavírus, o antígeno mais encontrado dentro do paciente. O mais encontrado até é o antígeno N. Mas o antígeno S ele é bastante específico. E é exatamente às custas desse antígeno S que ele se liga à célula receptora. Então, se nós tivermos o anticorpo, que é o que nós estamos tentando através de vacina, que se ligue, não só, quer dizer, um dos tipos de vacina, de anticorpos, que se liga a esse antígeno S, obviamente, isso vai evitar que esse coronavírus se ligue à célula receptora. Tá ok? Enfim, então, esse antígeno, a maioria hoje, nós podemos dizer que 95% dos testes sorológicos para a Covid, eles procuram anticorpos contra esse antígeno S. E aí a gente volta. Vamos imaginar, então, que esse aqui seja o antígeno S. Quando nós falamos em antígeno S, nós devemos lembrar o seguinte: não é toda molécula do antígeno que é estranha ao nosso organismo. Eu estou aí lembrando os nossos bancos aí de faculdade, e sim um pedaço dessa molécula, uma parte dessa molécula que é estranha. Eu sempre dou nos cursos, aliás, deixa eu só lembrar, permito-me isso aí, eu pensei uns 4 ou 5 slides do curso de imunodiagnóstico que eu dou no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, lá da Sociedade Brasileira, que é um curso de dia inteiro. Então, você imagina, eu só estou pegando aqui uns 2 ou 3 slides para nós discutirmos, mas imunodiagnóstico é muito mais do que isso que nós vamos abordar aqui. Eu só estou dando uns 2 ou 3 motivos para mostrar a vocês como é complicado esse problema da sorologia, dessas reações laboratoriais. Então, veja o seguinte, vamos imaginar que esse antígeno aqui seja o antígeno S. Então, ele é antígeno exatamente porque um ponto dele, uma sequência, ele pode ser um polissacarídeo,
pode ser um lipopolissacarídeo, uma proteína, uma lipoproteína. Então, num determinado ponto, é que ele é estranho. É como se nós estivéssemos num shopping e, de repente, entra uma pessoa dentro do shopping com uma pena na cabeça. E você vai falar, que pessoa estranha. Quer dizer, ele não é estranho. Se ele tirasse a pena, repare que tudo isso aqui é normal para o nosso organismo, mas essa pena é que vai tornar ele estranho. Então, a esse ponto é o que nós chamamos de, antigamente se chamava de determinante antigênico, e hoje a gente chama de epítopo. Então, é só para mostrar que é exatamente contra este epítopo, contra esta pena, que vai nossos linfócitos, né? Nós estamos falando de resposta humoral, estamos falando da resposta dos linfócitos B. Nós não vamos entrar aqui na discussão de porque alguns antígenos, para que estimulem o linfócito B, realmente precisam do linfócito T. Mas nós não vamos entrar nessa discussão aqui. Vamos imaginar que todos esses antígenos do COVID eles estimulem os linfócitos B. E quando ele estimula exatamente o linfócito B, ele reconhece esse epítopo, esta pena. E é contra essa pena que ele vai produzir os anticorpos. Então, reparem aqui que esses slides eles mostram num plano, mas nós vamos ver mais à frente em que isso daqui é um aspecto tridimensional. Imaginem esse epítopo no espaço, espacialmente. E o anticorpo ele tem que abraçar esse epítopo espacialmente. Isso tem uma importância diagnóstica muito, muito, muito grande. Tá ok? E aqui eu já estou colocando, porque é uma das perguntas que surge. Mas, Eduardo, e as mutações? Essas mutações, elas podem, já tem trabalhos mostrando mais de 30 mutações. Teve um trabalho que chegou a citar 50, mas eu não tenho, mas eu não achei a referência dele. Aqui tem um trabalho, nós temos um trabalho mostrando a presença já de 30 mutações desse antígeno S. Só que o que acontece? Essas mutações do antígeno S, elas não estão relacionadas, na verdade, graças a Deus, no momento, com exatamente o determinante, o epítopo, com esse ponto com o qual o anticorpo vai se ligar. Por isso é que, por enquanto, as reações disponibilizadas no mercado, elas ainda funcionam exatamente porque ainda estão íntegros, esse epítopo ele ainda está íntegro ainda na nossa população. Mas qual é o problema? O problema é que o coronavírus é uma infecção viral com um intenso processo de multiplicação, e a gente tem que lembrar que quanto maior é este processo de multiplicação, maior a probabilidade dessa mutação também acontecer nesse epítopo. Ainda não foi detectado que um prejuízo dos anticorpos naturais formados pelos pacientes infectados, eles reconhecem esses antígenos S que ainda estão sendo utilizados nas metodologias disponibilizadas no mercado. Então, por isso, as mutações elas têm ocorrido mais no resto da molécula desse antígeno. Tá ok? Bem, então, pulando isso, analisando, então, o lado do antígeno, passamos, então, para o lado do anticorpo. Apenas quero mostrar para vocês que aquela forma Y tradicional dos anticorpos, que eles apresentam aqui são nessas últimas do fragmento chamado fragmento AB, AB do anti-Biden, AB por causa da ligação, que são esses dois elos, essas duas regiões de domínio, não só dessa cadeia leve, como desta cadeia pesada. Nós sabemos que os anticorpos têm duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, e são esses dois elos aqui que se ligam aqui nesse antígeno. Eu botei exatamente o antígeno aqui. Então, esses dois elos, eles abraçam o antígeno. Olha, e aí é que eu acho sempre interessante. Veja que eu estou usando isso para a COVID,
mas isso poderia ser usado para rubéola, para toxoplasmose, para citomegalovírus, o que você, vírus sincicial respiratório, o que vocês desejarem. Então, nós vamos observar que os anticorpos eles se ligam exatamente por esses duas regiões de domínio. Esta região de domínio aqui da cadeia leve, que é a cadeia menor, por isso que é o L do level, nós vamos observar que essa região de domínio é isso aqui. Ela é formada por 70 aminoácidos. São 70 em torno de 70 aminoácidos que formam. Isso tudo está num plano só. Mas só que imaginem isso espacialmente. E são 70 aminoácidos. Se nós considerarmos que nós temos na natureza 20 aminoácidos essenciais, vocês então imaginem a probabilidade, a verdadeira loteria esportiva que nós podemos ter de alternativas de formação, de reconhecimento de antígenos diferentes, de formatos diferentes por esta região de domínio, esta e esta outra aqui da cadeia H, a quantidade. Acredita-se que, isso é uma citação, inclusive, do Abbas, que é um dos livros mais importantes que nós temos disponibilizados, que nós podemos ter essas regiões de domínio, elas podem reconhecer, inclusive, em torno de praticamente 1 bilhão de antígenos diferentes. Nós não estamos aqui, não é o propósito, se quiser, depois, outro dia, a gente pode desdobrar, mas como é que os anticorpos reconhecem e fazem isso? Isso é um outro momento. Aí a gente entrar a nível celular, como é que eles produzem, o formato disso daqui, essas sequências. Pois bem, mas o que é importante é que o anticorpo ele vai se ligar, esses dois elos da cadeia leve e da cadeia H, e vão se ligar, e vão abraçar o antígeno. Então, é isso que vai acontecer. Vejam só, o antígeno está aqui dentro. O epítopo, que é o mais importante, que é onde vai se ligar o anticorpo. E aqueles dois elos, este elo daqui, e olhem do lado direito, e este elo daqui, da cadeia leve, eles abraçam o antígeno. E isso acontece em vivo. E isto acontece in vitro. E aí, por isso que tem uma correlação muito grande do que nós vamos observar em relação às respostas que nós vamos encontrar em laboratório. Então, eu volto a dizer, o que nós estamos vendo aqui é isso que vai acontecer dentro do nosso organismo quando um anticorpo se liga ao epítopo, ao antígeno, e também é o que vai acontecer num tubo de ensaio. Ok? Muito bem. Então, ótimo. Em vivo, o anticorpo se liga a esse antígeno, ele não permite a ação, digamos assim, do agente etiológico, aí entram os fagócitos e os vários fagócitos, células fagocitárias, e vão digerir o agente, esse antígeno, seja bactéria, seja vírus, que esse raciocínio também é válido para a bactéria. Pois bem, tudo seria fácil se não fosse. O que é que vai ocorrer? Esse slide, talvez a aula de hoje, o que eu queria tanto mostrar para vocês é esse slide aqui. Esse slide é muito, muito importante, porque ele nos leva a vários raciocínios muito importantes. Vejam só. Então, aqui nós temos o antígeno. Vamos aqui do lado esquerdo, aqui embaixo. Esse aqui é o antígeno. Repare o anticorpo. Aqui eu só estou representando uma alça. Está vendo? Isso daqui é aquela alça, ele abraçando o anticorpo. Tá? Abraçando o anticorpo. Então, nesse slide aqui, peço a atenção de vocês, nós vamos ter dois raciocínios diferentes. Eu vou desenvolver primeiro o primeiro raciocínio e depois um outro raciocínio com vocês, que nós vamos utilizar nesses slides também, que é em relação às chamadas reações cruzadas. Vamos primeiro ao primeiro raciocínio. Então, você vira e fala assim, Eduardo, quando o antígeno aqui no cantinho, o coronavírus penetra no nosso organismo, ou o vírus da rubéola penetra no nosso organismo, o anticorpo formado, ele, através dessas duas alças aqui, essa alça, ela abraça
ela abraça totalmente esse epítopo, esse determinante antigênico, formando um complexo antígeno-anticorpo? Não é bem assim. Não é bem assim. O que acontece? Aí vem uma justificativa, e o que me estimulou muito, um trabalho de um inglês que ele abordava o problema da sensibilidade dos testes e tudo que nós vamos falar mais adiante. O que acontece, na verdade? O que está acontecendo com o coronavírus, só que os outros, herpes, HIV, rubéola, já são vírus cosmopolitas presentes na nossa população. Só que o Covid-19, ele eu digo, o tipo, o 19, o SR2, ele é novo para nós, com antígenos novos para nós. Tá? E aí o que acontece? Todos estão sendo estimulados, olhem que coisa, esse que é raciocínio interessante, todos estão sendo estimulados pela primeira vez. E a primoestimulação, a primeira estimulação, não forma anticorpos com essa especificidade, abraçando, com esta qualidade, abraçando totalmente o epítopo. Ele forma anticorpos, aqui do lado direito, ele forma anticorpos que nós chamamos de maus anticorpos. Então, na verdade, nós estamos frente a uma epidemia de Covid, onde a grande maioria da população ainda está sintetizando anticorpos de má qualidade. O que significa de má qualidade? Porque não é uma estimulação de células de memória. Voltando, então, um pouco. Quando o Covid, como o vírus da rubéola ou da toxoplasmose, ele estimula um linfócito B, o linfócito B ele produz um grupo de célula efetuadora de resposta, produzindo anticorpos, e um grupo de células de memória. Esses anticorpos da primeira estimulação, eles apresentam mais este perfil que vocês estão vendo aqui. Desculpe. Eles apresentam mais este perfil que vocês estão vendo aqui, do lado direito. Ou seja, são anticorpos que não abraçam totalmente. E a partir do momento que novas estimulações das células de memória, segunda estimulação, aí vejam só, a primeira estimulação, o indivíduo se contaminou com Covid, os primeiros anticorpos são eliminados pelos linfócitos B, pelas células efetuadoras. Esses anticorpos não são de boa qualidade, mas o indivíduo já está formando células de memória. E essas células de memória, em paralelo, elas são reestimuladas. Então, o que acontece? Como considerando, e aí eu vou dar um dado da maior importância, a maioria das estimulações imunogênicas, a maioria das estimulações dos antígenos em cima dos linfócitos, nós vamos observar que os linfócitos B eles levam em torno de 5 dias, em média, lógico que isso não é um valor, é um número exato, mas a média é que em 5 dias eles comecem a produzir anticorpos. Então, reparem só, se eu me contaminar hoje com Covid, o que nós vamos ter? Eu vou produzir anticorpo de má qualidade, mas eu também comecei a produzir células de memória e eu tenho um vírus dentro do meu organismo. E esse vírus dentro do meu organismo está estimulando aquele clone de célula de memória. E o clone de célula de memória já está produzindo anticorpos que num segundo momento, segunda estimulação, eles estão simplesmente já abraçando melhor esse antígeno aqui. Então, isso cria o quê? Aí vem a expressão, a afinidade do anticorpo. Então, os anticorpos de primeira estimulação são anticorpos de baixa afinidade, de uma segunda estimulação, de uma afinidade maior, de uma terceira estimulação, de uma afinidade maior ainda. Então, você, quando vira e fala assim, por que nós, então, pedimos
que o diagnóstico daqui, vamos repetir esse teste que deu, devia ter anticorpo com 5, 6, 7 dias, e não detectou. Eu vou explicar por quê, tá ok? Não detectou. Repete isso daqui a 15 dias. Porque daqui a 15 dias, 20 dias, você tem anticorpos de uma segunda e de uma terceira estimulação. E aí esses anticorpos são anticorpos que vão se ligar ao epítopo, ao antígeno S, com uma maior afinidade. Então, eles já vão abraçando cada vez mais, até nós obtivermos anticorpos de ótima qualidade. Então, isso daí acontece no nosso organismo. E reparem o seguinte, o anticorpo de primeira, de segunda estimulação, não são, em nenhuma infecção, seja viral ou bacteriana, esses anticorpos não são anticorpos bastante protetores. Os mais protetores são os oriundos de uma segunda, terceira estimulação. E aí vem uma coisa que os pediatras adoram. Por que você manda revacinar? Nós mandamos revacinar para determinadas vírus, para determinados agentes, exatamente, não é só para a obtenção de maior quantidade de anticorpo, mas principalmente para a obtenção de anticorpos de melhor qualidade, de maior qualidade, com maior afinidade. E isso é muito importante. E aí vem uma coisa que nós, da área da patologia clínica, que quando o pediatra ele pede uma pesquisa de anticorpo para a rubéola, você não sabe se esse anticorpo é de uma primeira ou segunda estimulação, ou se esse anticorpo já é um quadro infeccioso que ele já vem apresentando já há algum tempo, já vem tratando de algum tempo, e isso parece que é bobagem, mas essa informação para o laboratório é da maior importância, porque se já vem tratando, é um quadro arrastado de toxoplasmose, esses anticorpos presentes nele já são anticorpos de boa qualidade. Tá? E isso vai repercutir não só para o indivíduo, esses anticorpos de boa qualidade, anticorpos protetores, com muito mais como defesa, então esse complexo, esses anticorpos se ligando ao agente agressor, eles vão ser fagocitados com maior facilidade, porque isso aqui não vai se dissociar. Eu vou falar disso. Esse slide é importante por vários raciocínios, não só no esquema de imunização, porque ele explica por que revacinar para obtenção de anticorpos com maior afinidade, mas isso aqui vai refletir dentro também do tubo de ensaio dentro do laboratório. E aí vem uma outra coisa que eu quero falar com vocês. E seja em vivo, seja in vitro, nós temos uma ideia do seguinte, tudo bem, Eduardo, esse anticorpo, esse aqui é de uma terceira, de uma quarta estimulação, é um ótimo anticorpo. Ele grudou, está grudado? Não, ele não gruda. Isto daqui não é uma ligação covalente. Agora, imagina o que nós vamos ter que esta área entre essa região de domínio e o epítopo, esta área, as forças que vão atuar aqui, ligando, elas vão ser maior à medida que essa complementariedade ela for maior, à medida que esse anticorpo for melhor. Isso não só para a criança, para o paciente, como também dentro, como também no laboratório. E nós vamos observar por que eu estou citando isso. Porque nos anticorpos de primeira estimulação, como eles não abraçam totalmente o epítopo, essa afinidade, essas forças que atraem o antígeno do anticorpo, elas são forças pequenas, são forças atuantes pequenas, que nós vamos ver aqui nesse slide do lado direito. E esse processo de ligação do anticorpo com o antígeno, ele é dinâmico. A gente tem a ideia que grudou, está grudado. Não é, não só quando está dentro do organismo, como também no tubo de ensaio. E nós vamos observar que os complexos eles se grudam e se desgrudam. E aí você fala, como é que, na verdade, então, no organismo nós vamos ter isso daí funcionando?
é que se o anticorpo ele for de boa qualidade, de uma terceira ou quarta estimulação, ou quinta ou décima estimulação, a complementariedade é ótima e essa afinidade ela é grande. Ou seja, a tendência, neste caso, desse bom anticorpo, esse complexo ele ter uma maior afinidade. Maior afinidade significa mais tempo, reparem, mais tempo o complexo formado. Num anticorpo de primeira e segunda estimulação, isso daqui se dissocia facilmente. Se dissocia facilmente, não só dentro do organismo, como também dentro de um tubo de ensaio. E agora, repare, agora vamos para dentro da área laboratorial. Aí você já começa a entender que, quando nós trabalhamos dentro do laboratório, você coloca dentro de um tubo de ensaio, prendendo aqui um antígeno, nesse caso, pode ser um antígeno ou anticorpo. No caso do Covid, nós vamos pegar só um exemplo, porque nós não vamos aqui abordar muito metodologia. O que vai acontecer? Se você sensibiliza, gruda na parede do tubo o antígeno S, tá? Que é exatamente, então, esse antígeno daqui, você vai esperar que o anticorpo presente aqui no plasma ou no soro, ele venha e se grude aqui, ele se ligue aqui. Só que esse processo de complexo antígeno-anticorpo, esse complexo, ele se solta. Mas se o anticorpo for de boa qualidade, ele fica preso na parede do tubo mais intensamente. Você não consegue dissociar ele facilmente. Mas só, doutores, que nós estamos no início de uma infecção por Covid. A maioria dos nossos anticorpos, eles têm baixa afinidade. E esse é que é o problema. Então, aí você vira e fala assim, tudo bem, Eduardo. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que os complexos formados, exatamente dentro de um... Normalmente, esses complexos formados dentro de um tubo de ensaio, como também dentro do nosso organismo, eles se dissociam mais facilmente. E é a realidade. E agravado por um fato metodológico que é importante, que essas metodologias, principalmente, sejam metodologias, todas elas têm etapas de lavagens. Então, se naturalmente eles já se dissociam, então vejam então o que vai acontecer se a metodologia, o ELISA, por exemplo, a quimiluminescência, a eletroquimiluminescência, também uma grande parte dos métodos de testes rápidos tem etapa de lavagem. Então, se esse processo já se dissocia naturalmente, imagina você ainda jogando uma solução que lava para retirar as outras substâncias do plasma e do soro. Aí é que você retira. Então, tem um trabalho italiano, inclusive ele utilizando imunofluorescência, que ele cita que, na verdade, é ele que coloca dentro do trabalho de 100 amostras que ele fez, ele usou 100 amostras de Covid. E isso pode ser também com rubéola, qualquer outra infecção, mas de Covid, ele observou, utilizando a imunofluorescência, porque a imunofluorescência, a etapa de lavagem é muito branda, é muito suave, então ele desgruda menos, por isso que ele usou a imunofluorescência. Ele mostrou que os 100 pacientes tinham anticorpos. Eu não estou dizendo aqui que todos os pacientes formam anticorpos. Nós vamos ter pacientes anérgicos, pacientes que não produzem anticorpos, como em qualquer outra infecção. Isso é uma exceção, tá ok? Mas no trabalho dele, ele mostrou. Só que, quando você faz o teste da pesquisa desses anticorpos, o processo metodológico ele se solta, então você não consegue detectar esses anticorpos. Você não é que não tenha, na verdade, você não consegue detectar. E aí o que vai acontecer? É lógico que isso varia de metodologia para metodologia, tem metodologias que permitem melhor detecção, não é o objetivo nosso aqui falar de cada metodologia, tá? Mas essas etapas de lavagem,
Então, elas dissociam um complexo exatamente pelo fato de que nós estamos trabalhando, neste momento, a maioria das pessoas estão com anticorpos de má qualidade. Tá ok? E quando nós olhem do lado direito, isso aqui são... Nós temos de um lado o antígeno aqui em cima e do outro lado aqui os anticorpos. Quer dizer, o que é essa linha aqui? É essa linha lá em cima, lá em cima no anticorpo, é da região de domínio. E essa linha aqui corresponde ao epítopo. Quais são as forças? Como não são ligações covalentes, o que nós vamos observar? Que são forças hidrofóbicas, através desse grupamento CH3, as chamadas forças de Coulomb, pontes de hidrogênio, força de Van der Waals, nós vamos aqui abordar sobre isso, mas essas forças que atraem um lado ao outro, elas são muito fortes. Por isso que elas se dissociam facilmente. Elas se soltam facilmente. Ok? E tem alguém aí de microfone aberto. Tá? Então, elas se soltam, elas se dissociam facilmente. Então, esse é o que acontece. Eu quero aproveitar aqui e dar o outro raciocínio. Eduardo, o que acontece com as chamadas cruzadas, né? Os chamados anticorpos heterólogos, que eles são produzidos contra um antígeno e reagem contra o outro. Aqui é um outro raciocínio. Esses anticorpos, eles, nas reações serológicas, eles podem se ligar, é um outro raciocínio que eu quero aproveitar esse slide. Esses anticorpos, eles podem se ligar aqui, eles se ligam dessa forma, mas como eles não são anticorpos estimulados especificamente para esse antígeno, são anticorpos de afinidade fraca. Tá? Então, isso são... E nas reações sorológicas, a etapa de lavagem, inclusive, ela ajuda a retirar esses anticorpos. É lógico que, para algumas situações, tem anticorpos que são estimulados para outros antígenos que reagem com esse antígeno numa afinidade maior e a lavagem não consegue retirar. Só para mostrar como é que funcionam essas reações cruzadas. Elas funcionariam dessa maneira aqui. Bem, aqui só para mostrar o que eu disse a vocês, dentro de um tubo, se você está pesquisando anticorpo, você sensibiliza a parede com o antígeno, e se você está pesquisando o antígeno, você sensibiliza a parede com o anticorpo. Eu quero já falar, eu lá no final da aula, vou dar uma boa notícia, que o primeiro teste rápido a primeira metodologia de teste rápido para pesquisa de antígeno foi aprovado pelo FDA. Eu quero falar isso no final para vocês. E isso aqui é o teste rápido, onde nós temos fibras. E o que é o teste rápido? Eu tenho preso aqui nessa fibra, não é o caso do teste rápido para a COVID, eu não quero entrar em metodologia, mas nós podemos prender anticorpos, tá, nas fibras do teste rápido, porque aquilo ali é um mundo de fibras, ou então antígeno, como se fosse na parede de um tubo, e ali acontecer a reação. Tá? E uma outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte, uma outra coisa que complica perdão, eu vou voltar aqui a falar de vocês só de um detalhe que eu esqueci. O que acontece? Deixa eu trabalhar nesse aqui. Reparem que nós temos que retirar do antígeno, nós temos que retirar do vírus o antígeno, nós temos que retirar o... Então, o que vai acontecer? Repare que esta ligação aqui é uma ligação tridimensional, nós estamos vendo num plano só, mas isso é tridimensional dentro do espaço. Então, esse antígeno S aqui, ele tem que ser retirado da espícula por um processo bioquímico. E aí é que acontece um dos grandes e graves problemas dos chamados bons kits e dos maus kits. Porque esse processo de retirada daquilo, olha o vírus lá em cima, retirada desse antígeno, do vírus aqui de cima, da espícula, nós estamos falando de antígeno S, mas serve também para o antígeno N, que também é utilizado, o processo bioquímico
ele acaba alterando a conformação tridimensional desse epítopo, a conformação espacial desse epítopo. Então, aquele anticorpo que já é ou de má qualidade na primeira ou segunda estimulação, comparado com aqueles de terceira, de quarta, de quinta estimulação, esse anticorpo ele vai ter dificuldade de reconhecer esse epítopo, esse antígeno que está preso na parede do tubo. E aqui seria o epítopo, vamos esquecer o resto da molécula, seria o epítopo. Então, ele foi modificado espacialmente. Como a ligação antígeno-anticorpo é uma ligação espacial, esse processo de purificação, de obtenção de antígeno, ele é crítico na qualidade do kit. E aí a gente volta ao primeiro slide, onde hoje nós vamos encontrar aí mais de 100 registros, pedido de registro, e o mundo inteiro, os países inteiros produzindo, retirando essa espícula pelos processos, tirando esse antígeno S, pelos processos os mais variados possíveis. É por isso que os primeiros, já que na ânsia de vender, utilizaram maus procedimentos de obtenção desse antígeno e sensibilizaram essas superfícies com péssimos antígenos, que espacialmente estavam bastante alterados, e que aí, inclusive, que os anticorpos podem não ser capazes de reconhecer. Por isso, e isso está acontecendo agora. Nós temos testes rápidos que a sensibilidade dos testes chegou a 35%. E grande parte disso não é só pela qualidade do anticorpo, que é um anticorpo ainda de uma primeira estimulação, mas pela qualidade tridimensional do processo que foi utilizado para a obtenção desse antígeno e como ele foi adsorvido. Perdão, é que eu toco aqui no computador. E como ele foi adsorvido aqui. Como é que, então, se eu estou pesquisando anticorpo, eu vou prender esse antígeno em toda essa superfície. Esse processo de adsorção, vocês podem pensar que também ele é fácil. Ele não é fácil, porque isso aqui é de um livro, o ELISA Guidebook, mostra o seguinte: muitas empresas de má qualidade que vendem antígeno colocam uma grande quantidade, reparem aqui, sensibilizam, que eu volto a dizer, essa superfície daqui, ou dos testes rápidos, ou de partículas, ou de micropartículas, sensibilizam isso com uma quantidade muito grande ou muito pequena. Quer dizer, esse processo de sensibilização de superfície é muito grande, porque ela tem que ser numa quantidade correta para que o antígeno, aquele epítopo, olha aqui em cima, o ideal, que eu chamo de ideal, ele fique exposto dentro do tubo para que o anticorpo possa reconhecer esse antígeno. Então, é um outro motivo de nós termos no mercado antígeno de boa qualidade ou de má qualidade. É uma outra justificativa de nós virarmos para vocês e falarem assim: gente, então vai para outro laboratório, ou usa uma outra metodologia, ou usa uma outra. E eu chamo a atenção lote, porque um lote ele pode estar sensibilizando esta superfície com uma boa quantidade de antígeno correta, que permite espacialmente os anticorpos do plasma ou do soro do doador se ligar, ou então o lote pode ser ruim. Então, um lote não tem nada a ver com o outro. É por isso que nós falamos o laboratório vira para você e fala: eu uso a mesma metodologia e a mesma marca, mas você está usando o mesmo lote. Essa é uma recomendação que no ambiente laboratorial, nos cursos, eu peço para que todos os laboratórios, e aí vocês começam a diferenciar um que é um bom laboratório do outro mau laboratório, que eles forneçam exatamente não só a marca, como também a metodologia e o lote que ele está utilizando. Isso aqui é como arroz.
porque você pode... Mas o arroz ele não sai nem sempre igual. Então, você pode ter um lote onde a sensibilização ela não foi de uma boa qualidade, como aqui em cima, onde o epíteto ficou exposto, permitindo que o anticorpo se ligasse. E ele ser mal, esse processo de sensibilização colocou muito ou pouco. Então, ele é um teste de muito pouca sensibilidade, porque, na verdade, ele também sensibilizou a superfície com muito pouco antígeno. Então, por isso que nós estamos, quando nós falamos em testes de maior ou menor sensibilidade, todos esses fatores interferem, não só na produção, na qualidade do antígeno, da qualidade do processo, onde esse aqui no canto esquerdo que eu estou, na qualidade desse antígeno, como ele foi, como também na qualidade como ele foi adsorvido dentro do tubo. Perfeito? Então, isso é muito importante para a gente separar bons e maus kits. Da mesma maneira, como no caso, se você pode também sensibilizar em pesquisa de HBsAg, de um antígeno HBs ou de P24 para HIV, e agora a metodologia que está surgindo também de teste rápido para pesquisa do antígeno S, a sensibilização aqui embaixo, vejam, eu estou aqui embaixo desse slide, a sensibilização, ele pode sensibilizar com muito anticorpo, e erradamente com muito anticorpo, e se ligar em poucas partículas, pouco partícula viral ou pouco antígeno S. Ou então sensibilizar pouco aqui no meio, no F, sensibilizar pouco. Essa seria a situação ideal. É isso que vai diferenciar, e como uma grande quantidade de indústrias partiram para fazer kit na ânsia de vender, nós temos, então, não só kits com má qualidade do antígeno sensibilizando as superfícies, como também nós temos antígenos, processos de adsorção, de ligação às superfícies de má qualidade. É muito comum dentro da área laboratorial. Por isso que é muito importante, a gente sempre lembra, usar uma boa metodologia, usar um bom laboratório, usar um laboratório que seja acreditado, que ele faça processo de validação. E vejam só, imagine agora essa situação nesses kits que estão sendo comercializados, kits que podem estar, kits rápidos, ou mesmo até de ELISA ou de quimiluminescência, que podem estar com mal sensibilização de superfície, ou que o antígeno não é um antígeno, que quando eles isolaram aquele antígeno S da espícula, ele deformou espacialmente aquele antígeno e o kit está trabalhando com esse mau antígeno. Então, vocês vejam qual é a importância de você poder validar uma metodologia, um kit, o que é mais importante, gente, validar um lote, tá? Porque não é a marca, não é a metodologia, é validar a marca, validar a metodologia, validar o lote, ok? Então, aí nós partimos para duas definições de sensibilidade. O que é a sensibilidade? É a capacidade que tem uma metodologia de detectar as amostras verdadeiramente reativas, que seriam essas aqui. Tá? Essas amostras essa aqui pode ser até o anticorpo de primo. O que acontece? Esse anticorpo de primo estimulação, ele, como a metodologia tem etapa de lavagem, isso pode dissociar e não conseguir detectar num primeiro momento. Então, o que você faz? Espera, repete daqui a 15 dias, repete daqui, pode, está muito ansioso, repete daqui a 10 dias. Aqueles linfócitos de memória, eles levam 5 dias para produzir, tudo bem, com 7 dias eles não produziram os anticorpos, que a gente não conseguiu detectar esses anticorpos, porque eles são de má qualidade. Então, espera mais uns 5 dias para a gente ter anticorpo de segunda estimulação, de
de terceira estimulação com 15 dias. Então, quer dizer, isso é importante. Eu só estou tentando explicar por que nós damos um tempo para a repetição. E isso que essas repetições que eu estou falando para a COVID, ela pode ser para a rubéola, ela pode ser para a toxoplasmose, ela é aplicável para toda pesquisa de anticorpo ou para toda pesquisa de antígeno também. Ok? Então, essa é uma definição de sensibilidade. Porque a outra definição de sensibilidade é que a gente dá o seguinte: sensibilidade quanto mais sensível menor a quantidade de anticorpo que ele consegue detectar no plasma. É verdade, isto é verdade. Exatamente, é uma outra definição que a gente dá. Quer dizer, são metodologias, mesmo com anticorpos de primeira e de segunda estimulação, a metodologia ela permite, metodologicamente, que nós não podemos entrar aqui para explicar como é que funciona, elas conseguem detectar mesmo esses anticorpos que não se ligam com uma grande afinidade. Ok? Então, nós vamos observar que a outra definição, que é a mais comum, quanto menor for a concentração de anticorpos no plasma ou no soro, que a metodologia conseguir detectar, mais sensível é. Isso é uma outra definição que a gente tem de sensibilidade. E de especificidade. Nós vamos observar, então, que é a capacidade que tem uma metodologia, um método, um kit, de detectar amostras verdadeiramente negativas, não reativas. Seriam aquelas amostras que no caso, por exemplo, se esse anticorpo aqui, esquece isso aqui, só analisa aqui, se esse anticorpo é um anticorpo inespecífico, a metodologia consegue, inclusive, retirar esse anticorpo de baixa afinidade e não interferir e dar um falso positivo. Então, são verdadeiramente negativas, quer dizer, em indivíduos sadios, quer dizer, indivíduos que não têm infecção. A sensibilidade, quando a gente fala em amostras verdadeiramente positivas em indivíduos com a doença. Por isso que nós falamos de sensibilidade em COVID e nas outras infecções também. Se ela for bem sensível, o que ele tem? Deu positivo? É ela dizer que aquele anticorpo é de um paciente com COVID-19. Isso é a sensibilidade. E se ela der negativo, é a especificidade, é que aquele anticorpo efetivamente é de um indivíduo que não tem a COVID. Bem, e aí nós entramos nas interpretações. Esses quadros mais divulgados, que apresentados, que a gente tem nas lives, apresentado nessas apresentações. E aqui nós podemos, e aí já vamos tentar responder uma série de perguntas dentro do universo. Então, reparem só, o que acontece? Nós temos um momento da contaminação, tá ok? Vamos considerar aqui, então, um momento dessa contaminação. Quando o início o que se observa aqui, do momento da contaminação até o aparecimento da sintomatologia, então, isso aqui é muito importante, o início da sintomatologia, que agora quando nós falamos em dias, eu estou falando em dias após o início da sintomatologia, ok? Então, o que nós vamos ver? O indivíduo se contaminou aqui. Normalmente, a literatura tem mostrado que os sintomas eles podem começar em torno de 5, aqui está dando como 7 dias, aqui é o início exatamente o início da contaminação, e aqui são onde nós vamos ter o material, seja do nasofaringe, seja do trato respiratório, ou seja, então, do material broncoalveolar. Reparem, depois nós vamos voltar a falar desse material broncoalveolar, que ele é de bastante importante. O que se observa? Depois do início dos sintomas, nós vamos observar que a maioria das metodologias
de pesquisas de anticorpos, elas tendem, a grande maioria, a positivar já com 7, 8 dias. Muitos, porém, nós vamos observar que nos testes rápidos, nós vamos observar que a quantidade de falsos negativos, depois nós vamos em testes rápidos para explicar por que o teste rápido ele dá muito falso negativo. Agora, o que nós estamos observando na Covid? A maioria dos pacientes, com 7 ou 8 dias, eles já começam a ter anticorpos presentes na corrente circulatória e a gente consegue detectar. Só que não são anticorpos de boa qualidade. Aí, olha como já facilita. Por isso que, quando muitas lives que vocês estão assistindo, eles citam, que eles não citam, inclusive, para colher a amostra com 7, 8 dias. Falam em colher amostras com 14, com 15 dias, ou com mais de 10 dias, com 14 dias, com 17, 19 dias. Exatamente por quê? Porque você tem anticorpos não só em maior quantidade, como anticorpos de melhor qualidade, que não se dissociam e que você consegue detectar na reação sorológica. Então, esse aspecto é da maior importância. Por isso que eu fiz questão de falar anteriormente nos aspectos da qualidade do antígeno, de anticorpo de primeira, de segunda, de quinta estimulação, a importância deles. Exatamente porque, quando vocês assistem palestras de Covid, deve ser colhido com 14, com 15 dias. Na verdade, não é que não tenha anticorpo. A maioria, a grande 99,9% dos pacientes já tem anticorpo. O problema é que a gente não consegue detectar aqui nesse nível, não só porque estão em baixa quantidade, como também pela qualidade, que são anticorpos de baixa afinidade. E isso justifica o porquê de muitas metodologias darem falsos negativos. Ok? Agora, vem o seguinte aspecto. Tudo bem, nós temos, eu tenho uma literatura, quem quiser depois, em outro momento, eu posso mandar, trabalhos citando que esses anticorpos, indivíduos que só se conseguiu detectar esses anticorpos com 20 dias após o início, com 25 dias após o início. E já um trabalho citando indivíduos que teve a soroconversão, quer dizer, entenda só, ele já soroconverteu, já teve anticorpo, mas os anticorpos dele só foram detectados com 45 dias. Então, vejam o seguinte, quer dizer, como que nós podemos discutir sobre anticorpo se a resposta... Por que isso? Porque a resposta imunológica, a quantidade de anticorpos que o indivíduo produz pós-estimulação, pós o início, pós-estimulação do antígeno e pós-início dos sintomas, ela vai variar porque essa estimulação por parte do antígeno ela é uma estimulação individual. Então, nós vamos encontrar indivíduos que produzem anticorpos também de melhor qualidade e indivíduos que produzem anticorpos de qualidade pior. Né? Embora os de primeira, de segunda, de terceira estimulação, principalmente primeira e segunda estimulação, são anticorpos de má qualidade. Mas tem indivíduos que produzem mais, são mais imunogênicos, produzem mais anticorpos. Por quê? Porque tem mais clones produtores de anticorpos do que respondem àquele antígeno do que outros indivíduos. Tá? Nós vamos entrar aqui em teoria de seleção clonal, mas é mais ou menos por aí. Então, nós vamos observar que essa resposta daqui, ela pode, aqui está falando em nível de detecção, ela pode ser nível de detecção aqui com 3 semanas, com 4 semanas, com 5 semanas, tá? Então você já põe aqui 35 dias, pode ser com 6 semanas, 42 dias. Então, essa resposta ela pode variar. E aí vem o seguinte,
eu digo a vocês, ela pode variar, tudo bem. Uma metodologia ruim, se você está pesquisando aqui, então faz o seguinte, você está esperando que ele já tivesse com 7, 8 dias, então muda, usa outra metodologia. Mas na outra metodologia também deu negativo. Por isso que você vira e fala assim, poxa, Eduardo, eu repeti no outro laboratório e deu negativo. É porque você está certamente esse paciente está com anticorpos de má qualidade. Espera. Então, espera mais uns 10 dias, uns 15 dias, repete. Agora, esse paciente ele pode também ter uma estimulação menor, ele pode responder com menos anticorpos. Então, isso é individual. Então, nós não temos uma resposta, uma anticorpogênese padrão. Gente, é isso que é importante a gente entender. Não existe uma resposta imunológica padrão para a Covid. Como você pode imaginar que um indivíduo possa, 30 dias depois, positivar um teste de boa qualidade, com boa sensibilidade, com boa especificidade? Como que você pode imaginar isso? Porque isso é uma resposta individual, é uma resposta do indivíduo, é uma característica dos anticorpos, não só de qualidade, como de quantidade que ele produz. Então, aí, se isso acontece, eu pergunto a vocês, como que neste período, tá, de uma semana após o início do sintoma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas depois, você pode falar em proteção, pode falar em anticorpos em níveis protetores. Não tem como você poder falar isso. Como não existe, não até hoje, nós não, é evidente pelo tempo que a Covid é nova, não houve tempo ainda para nós podermos afirmar que a quantidade e a qualidade desses anticorpos presentes nos indivíduos sejam efetivamente protetoros. Pode até ser para uns indivíduos, mas pode não ser para outros indivíduos. E aí você fala assim, não, você detectou IgG. Os primeiros anticorpos são IgA, não está aqui representado a IgA, mas é IgA e IgM. E os outros anticorpos são, indo do segundo momento, dos outros anticorpos, são o que a gente sabe, são a IgG. Então, a gente fala, não, tudo bem, repare que a IgM ela cai mais rapidamente, a IgA também acompanha essa curva, não está aqui, às vezes cai até mais rápido, e a IgG perdura. Lógico que nós temos aquele raciocínio de que a IgA e a IgM são marcadores de fase aguda. Sim, mas só que eles podem ser detectados. Que fase aguda é essa? Porque se eles podem ser detectados lá na quinta, sexta semana. Então, nós não temos esse perfil. E outra coisa, é muito comum para os indivíduos que apresentam IgM já com 7, 8 dias, também apresentarem IgG e positivarem IgG. Então, esses indivíduos, obviamente, embora sejam anticorpos de baixa afinidade, de má qualidade, mas eles já têm um nível de proteção certamente melhor do que os indivíduos que só vão positivar lá para 15, 20 dias, 30 dias depois. Perfeito? Então, aí vem também respondendo a pergunta. Ah, não, se ele começou a produzir IgG, ele está protegido, ele não está mais contaminando. A literatura cita que em torno de 14, que é na maioria dos casos, com 14, vírus, que em 14 dias, o vírion, você já não teria o vírion completo. Isso a gente pode entrar depois na discussão. Você já não teria mais, em torno de 14 dias, o vírion completo. Mas espera aí, mas com que tipo de resposta imunológica? Isso você não pode aplicar a todos os indivíduos. E é uma verdade isso daí. Até porque, reparem, que o que cai inicialmente são os vírus do trato respiratório e depois as partículas virais presentes no nasofaringe. Mas o vírion presente nos brônquios e que são detectados através de secreção brônquica, de lavado brônquico, eles permanecem nos brônquios por muito mais tempo. Então, você só poderia afirmar isso, e reparem que aqui,
esse é um slide que é o mais apresentado em todas as discussões de interpretação laboratorial para a Covid. Na verdade, esse até é um gráfico também oriundo de um trabalho também chinês, que esse aqui ele foi reproduzido nesse trabalho, que eu mostro aqui embaixo. O que eu quero citar é que, reparem que o vírus ele se mantém aqui. Você pode virar, não, mas é pedaço do vírus. Muito bem, vamos aqui, na quinta semana, tá? Ou então na quinta semana, ou na sexta semana, com 42 dias, onde tem indivíduos que ainda nem conseguiram ter níveis de anticorpos detectáveis. Eu te pergunto, tá bom, você não detecta mais no nasofaringe, mas será que esse indivíduo ainda tem material, tem vírus no seu no material broncoalveolar? Isso mostra que sim. Tudo bem, ele deu positivo. Tá bom, mas ele deu positivo, mas é restos. Mas esse aqui, na sexta semana, essa linha lilás aqui, isso aqui é resto de vírus. Espera aí, é resto de vírus? Mas é resto de vírus? Você garante que é resto de vírus? Nós não podemos garantir. Só se eu pegasse esse material broncoalveolar e fizesse cultura para vírus. Então, nós devemos ter muito cuidado quando nós viramos e falamos o indivíduo tem IgG, se ele tem IgG aqui, ele já está protegido, ele não infecta. Não, ele tem probabilidade de infectar sim. E tanto é que mesmo indivíduos que tenham tido melhora sintomatologia, que já tenham negativado na nasofaringe, esses indivíduos que apresentaram recidivas. Tem trabalhos mostrando isso, que na China, quadros de recidiva, o Sidney mesmo, antes de ontem nós estávamos discutindo isso, ele me mandou um caso de 2 enfermeiras em Dallas, é pena que eu não tenho essa referência, até pedi, isso foi através até da esposa dele, da Shannon, citando 2 casos de enfermeiras que curaram do coronavírus e se reinfectaram. Será que o broncoalveolar estava negativo? Se o broncoalveolar der negativo, aí sim você pode afirmar que o indivíduo ele não é contaminado. Então, nós devemos ter muito cuidado com essas situações, tá ok? E aí nós podemos discutir os desdobramentos disso. Aqui, só para mostrar, agora os slides são mais rápidos. Por exemplo, as sensibilidades, o que nós vamos observar, as sensibilidades de IgM, de IgG e de IgA, elas variam. As metodologias, elas fazem isso separado. A nova metodologia de anticorpo total é que não faz isso, mas a metodologia de ELISA e de quimiluminescência, a ELISA, ela dosa IgA e dosa IgG separado. A de químio, ela dosa IgM e dosa IgG separado. Só que esses anticorpos têm sensibilidade diferente. Então, a literatura, por exemplo, diz que com 7 a 8 dias, você tem trabalho mostrando de 5, outro de 7 a 8 dias, você teria uma sensibilidade, isso é literatura. Literatura mostrada pelas bulas, quando eu digo literatura, é bula de kit. O problema de bula de kit é um perigo que por quê? Os processos de validação aqui, elas têm que se mostrado de uma forma diferente. Tá? No caso de IgA, ela tem que se mostrado reprodutivo, mas repare aqui, até acima de 92, quando você tem colhido a amostra, são 7 dias de positividade, 7 dias após, e tudo que eu falar aqui em dias é após o início da sintomatologia. Esse laboratório, validação, quando eu coloco aqui validação, eu estou me referindo a uma validação nacional. Eu estou usando a validação do laboratório Fleury, do grupo O Laboratório A Mais, porque foi o único laboratório que disponibilizou na literatura esses dados. Os outros laboratórios não disponibilizaram. Então, isso aqui é público, tá ok? Então, por exemplo, amostras com 12 dias, 95% de probabilidade de você detectar a IgA
já com amostras em 12 dias. Com 14 dias. Isso o teste, veja bem, a marca de reativo que eles utilizaram. Isso daí, a IgA é ELISA, porque a metodologia que nós temos disponibilizada hoje no mercado brasileiro é o ELISA. Então, o ELISA, desse laboratório, quando a amostra era colhida com mais de 14 dias, ela se mostrou positiva para 100%. E com 12 dias, 95%. Ok? Isso no ELISA. Fizeram 57 amostras, 13 amostras. No outro caso, por exemplo, a IgM, deixa eu voltar. Com 5, pode ser detectada, trabalho mostrando que ela pode ser detectada com 5 dias. Repare a questão dos 5 dias. Por que 5 dias? Porque, em média, 5 dias o linfócito já está liberando, já está jogando na corrente circulatória as imunoglobulinas, seja IgA, seja IgM, seja IgG. Então, de 7 a 8, a sensibilidade da IgM já é menor. Veja que 80. Então, você tem 15%. Se você colher de 7 a 8 dias, você tem 15% de probabilidade de dar um falso negativo. Tá ok? Com um detalhe, aquilo que mostrei. Só que essas médias de dias, seja para IgM, seja para IgA e seja para IgG, ela varia muito. Como eu disse a vocês, tem paciente que está apresentando, dando reatividade só depois de 40 dias, de 30 dias. Então, é muito amplo esse espaço. A grande maioria está enquadrada dentro do que nós estamos mostrando, mas um bom percentual pode acontecer depois. Reparem aqui, olha esse dado da validação, isso aqui é quimiluminescência. As quimiluminescências disponibilizadas dão, com amostras colhidas para pesquisa de IgM em 12 dias, 77% de probabilidade de dar positivo. Isso corresponde, gente, praticamente a um quarto de possibilidade. Quer dizer, uma em cada 4 IgMs positivas, uma em cada 4 pesquisas de IgM, uma pode dar um falso negativo. Então, vejam como esse problema da sensibilidade é importante. Eu vou ainda dar um outro dado depois, importante e interessante, sobre sensibilidade para vocês, tá? Mais à frente. A IgG. A IgG pode ser, então, ela é observada na maioria, pode até com 5 dias já foram observados, mas a maioria de 7 a 8, mas os laboratórios, e aí você começa a entender por que os laboratórios pedem para colher com 12, 14, 17 dias. Porque você tem anticorpo em maior quantidade e de melhor qualidade. Então, você vai observar que 17 dias, 95% ele já dá positivo, 5% de falso negativo. 77% de 14 dias, tá? Colhidos em 14 dias, e isso é literatura, pode dar positivo. Isso vem na bula desses kits. Média, estou botando uma média, tá? 77% com a colhida acima de 14 dias, depois do aparecimento da sintomatologia, dão positivo. Mas veja que é uma sensibilidade ainda muito baixa para uma metodologia importante. Por exemplo, em nível nacional, aqui, o Fleury, no caso, ele trabalhando com a ELISA, ele observou que as IgGs também deram colhidas com 12 dias, então deram 77%. Ou seja, uma em cada 4 pode dar um falso negativo. Ok? A químio deu uma sensibilidade melhor de 79%. Quando a amostra era colhida com mais tempo, com 14 dias, você veja que a sensibilidade já melhora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando você faz exame com 7 dias, com 8 dias, com 10 dias, 12 dias, porque vai variar muito a sensibilidade do teste. Mas não em relação à especificidade. Ou seja, se isso der positivo, isso indica que, seja por ELISA, seja por quimiluminescência, seja para IgA, IgM, IgG, o que nós vamos observar é que a especificidade ela é muito boa. Ou seja, se deu positivo, a probabilidade
daquela positividade ser uma reação cruzada, ela é muito pequena, ela é baixa. O problema é na sensibilidade de detecção das positividades, não da especificidade. Então, se deu positivo, então, seja IgM, IgG, veja que IgA ela é menos específica, IgM ela é mais específica, a IgG ela é mais específica no ELISA, ela tem o mesmo perfil aqui da IgM, e ela é mais específica ainda quando você usa a quimiluminescência. Então, repare que, inclusive, dependendo do método, essa especificidade ela varia. Mas ela é indicativa no sentido de que, se deu positivo, que aquele anticorpo seja efetivamente positivo. E aí a gente entra nos testes rápidos. O que acontece nos testes rápidos? Tudo bem, é o mesmo processo, tudo, seja para químio, para eletroquímio, vejam só. Nós não vamos entrar aqui em discussão, aqui para o controle, IgG, IgM. O que acontece? Como os testes rápidos, e aí vem uma outra colocação que eu queria mostrar para vocês. Como os testes rápidos, quando surgiu a pandemia, mesmo antes da pandemia, os laboratórios produtores de kits, eles viram que isso ia virar uma pandemia, isso virou uma oportunidade de ganhar dinheiro estúpida. Então, e como os testes rápidos são os mais fáceis de serem produzidos, por quê? Porque eles não requerem equipamentos, eles não requerem uma série de outros cuidados metodológicos melhores, muito melhores, que significa o ELISA, a quimiluminescência e a eletroquimiluminescência. Como é fácil produzir um kit de teste rápido, um grande número de indústria começou a produzir. Por isso que esses antígenos que estão presentes nessas metodologias, muitos dos processos de purificação, de retirada dos antígenos S, que todos eles utilizam antígeno S, agora é que está surgindo esse da pesquisa de antígenos, mas aqui o que nós vamos. Se eu estou pesquisando anticorpos, eu estou jogando aqui embaixo, uma gota de sangue, ou de soro, ou de plasma, eu estou pesquisando anticorpo. Então, eu tenho nesse ambiente aqui esse antígeno purificado. Então, como eu disse a vocês, muitos desses antígenos foram purificados, são antígenos de má qualidade, que os anticorpos não reconhecem direito. Então, na etapa do processamento, na etapa da realização do teste rápido, então, o que vai acontecer? Os anticorpos podem até nem reconhecer esse antígeno que foram mal purificados e que estão dentro exatamente nesse ambiente aqui. Tá? Se quiserem depois entrar em detalhamento de como que é feito o teste rápido, a gente pode entrar no segundo momento. Mas é exatamente pela facilidade que os testes rápidos representam que eles foram produzidos em grande escala, e com antígenos de má qualidade. Ok? Então, isso vai interferir diretamente na sensibilidade. Bem, na literatura dos kits, se você olhar os kits, vocês vão observar que eles vão dizer que não, dá uma sensibilidade de 85% se a amostra é colhida depois de 7 dias depois do aparecimento do sintoma. Tá? Em 12 dias, para IgG, por exemplo, isso aqui é para IgM, para IgG, se é colhida em 17, por exemplo, 17, 19 dias, por exemplo, dá 95%. Mas, na verdade, quando os kits foram validados aqui no Brasil, pelo menos que a gente tem publicado, reparem que amostras vejam esse dado aqui, amostras colhidas 12 dias depois do aparecimento do sintoma, a IgM ela se mostrou só com uma sensibilidade de 50%, praticamente a metade, ou seja, em cada 2 testes que você realiza, com amostra para pesquisando IgM em teste rápido, em cada 2 testes, 1 dá falso negativo. Então, isso é uma coisa extremamente grave, até porque, agravado por aquela não necessidade de validação, olhem só, que ainda persiste,
a não obrigatoriedade de validar esses testes, tá? Nos processos de validação, para determinar a sensibilidade. Isso aqui é uma validação de um laboratório daqui, que publicou, tá ok? Mas reparem que é um percentual extremamente grave que nós vamos observar. Tá? E nós vamos observar em relação, em algumas situações, não para IgG, mas para anticorpos totais, é que eu não coloquei aqui, chega anticorpos totais, chega a 92% em amostras colhidas, esqueci de colocar, que eu acrescentei depois, colhidas em 12 dias. Existem já testes rápidos para pesquisas de anticorpos totais, em vez dessa pesquisa de IgG, de IgM e de IgG. Okay? A especificidade, aí sim, se deu positivo o teste rápido, tudo bem. Você fala assim, tá bom, os trabalhadores vão voltar para a fábrica. Mas vejam só, o que deu positivo, esse efetivamente ele tem anticorpo. A especificidade do teste ela é ótima, porque se deu positivo, ela é aquele anticorpo, tudo indica que seja efetivamente as custas de anticorpos envolvidos com a Covid. Mas se deu negativo, veja só, a probabilidade de um falso negativo ela é muito grande. Eu sei de trabalhos que nós temos um grupo, nós temos dentro da sociedade brasileira um comitê de ensino e temos um comitê de imunologia, que eu até estou na parte da coordenação desse comitê de imuno da sociedade brasileira, e nós temos um grupo de ensino onde colegas nossos testaram kits de metodologia de teste rápido, de imunocromatografia, desculpa, o cansaço já está enrolando a língua, mostrando uma sensibilidade que, inclusive, de testes que chegaram, que estão comercializados aqui no nosso ambiente brasileiro, com 35% de sensibilidade. Okay? O CDC, eu ia até esquecendo, o CDC ele mostra, uma das recomendações dele, o CDC cita, e isso é dado americano, hein? O CDC, que os testes rápidos nos Estados Unidos, em média, tem uma sensibilidade de 63%. Então, vejam que é de uma má qualidade, inclusive lá. Isso não é só um problema nosso aqui, não. Ok? Então, veja só, teste rápido. E agora, como eu disse, essa é a última, eu soube disso daqui. Isso aqui eu soube de ontem, que foi aprovado pelo FDA, um teste rápido para pesquisa de antígeno. Só que esse teste rápido para pesquisa de antígeno, ele na verdade, o antígeno é o antígeno N, do núcleo capsídeo. Ele é retirado, ele é obtido através de suave de naso e de nasofaríngeo. Só que ele é realizado em laboratório. Ele não pode ser realizado ou em farmácia, ou em posto de gasolina, ou na casa de cada um. Entendeu? Ele não pode ser realizado. Porque ele necessita de um equipamento apropriado para ele. A vantagem é que ele é um teste rápido, que ele acontece em 15 minutos. Tá? Então, é uma metodologia de fluorimetria, tá? E o detalhe que, como ele é um teste que está sendo lançado agora, ele é da Quidel, é a marca dele, Quidel, tá? QIDEL, quem quiser pesquisar, ele tem o que a gente se espera, pelo menos, é que ele tenha uma sensibilidade, como ele está pesquisando uma proteína do núcleo capsídeo, ele está pesquisando o antígeno, da mesma maneira que o PCR está pesquisando um componente genético do antígeno. O PCR também está pesquisando o antígeno. O PCR ele tem, normalmente, uma variabilidade de sensibilidade de 50 a 100 cópias de nível de detecção, tá? Por mililitro de plasma ou de soro. O que se espera é que, pelo menos, essa metodologia consiga, com um número de
por mililitro de amostra, em torno de 1.000 cópias. Quer dizer, nós não temos esse dado, mas pelo menos a gente não tem. Vamos aguardar qual vai ser a sensibilidade. Lógico que isso daí é um teste no sentido de epidemiológico da maior importância, esse teste que foi lançado agora e foi aprovado nos Estados Unidos. Isso aí eu soube ontem e queria passar para vocês. Só para mostrar para vocês o teste rápido em farmácia e posto de gasolina. Vocês imaginam dentro desse contexto. Lógico que a farmácia e o posto de gasolina, se eles tiverem bem estruturados, eles podem perfeitamente até pedir que um laboratório qualificado, acreditado, confiável, ele valide o teste. E quando eu digo validar o teste, é validar a marca, validar a metodologia, que no caso aí é o teste rápido, né? E validar o lote. O nosso questionamento é se eles vão fazer isso. Tá? Lógico que farmácias de boa qualidade, o que se entendem, grupos farmacêuticos de boa qualidade, já que isso está começando a ser feito em farmácia, eles utilizem processo de validação. O que é o processo de validação? É você utilizar amostras sabidamente negativas e amostras sabidamente positivas. E quando nós testamos amostras sabidamente positivas num teste rápido, mas isso não é só para teste rápido, não. Para ELISA, para químio, para eletroquímio, é o mesmo processo. Quando nós usamos a amostra positiva, não significa você validar um teste com uma amostra altamente positiva. É lógico que vai dar positivo. Você, então, nos critérios, esses critérios não são padronizados. Eu estou dando exemplos que são as recomendações que eu dou, inclusive, nos meus cursos de imunodiagnóstico, tá? Dos laboratórios, e que eles utilizam amostras com baixos níveis de anticorpos. Tem como a gente determinar isso, com amostras com baixos níveis de anticorpos, com médios níveis de anticorpos e com altos níveis de anticorpos, amostras positivas. Tá? Esse que é o problema maior, que infelizmente, e isso eu posso dizer a vocês, que a grande maioria não valida usando esse critério. Amostras sabidamente negativas e positivas, com baixos anticorpos, com médias concentrações e com altas concentrações. Agora, esse é um questionamento. Se as farmácias utilizarem os postos de gasolina, mandarem isso para um laboratório fazer isso, aguardar a resposta e assim, só assim utilizar aquilo para teste, parabéns, excelente. Agora, será que eles vão fazer isso na nova compra, no novo lote? Não sei, espero que sim. Tá? Eu não sei o que pode acontecer. Essa é uma realidade. Faz testes. Tudo bem. Por que teste? Tudo bem, mesmo que ele seja de má qualidade, vai detectar algum positivo. Tudo bem, é uma questão que a gente pode discutir, mas vai dar muito falso negativo. E a gente, de repente, está fazendo voltar ao trabalho um indivíduo que é um indivíduo contaminante. Isso é um perigo. Tá? Podemos discutir depois. E todos esses testes podem dar reações cruzadas? Podem, óbvio que dá. Tá? Podem dar com outros coronavírus. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe muito interessante também no universo da sorologia, e que eu achei, eu estava lendo um trabalho, é um trabalho também de um inglês, que ele citou o seguinte: os outros coronavírus que nós temos cosmopolitas, esse NL63 e o AC43 são alfa-coronavírus. Esses outros dois, HKU1 e o 229E, são beta-coronavírus. Esses quatro esses estão no nosso ambiente, esses estão espalhados pelo mundo. Esses coronavírus, eles causam também síndromes respiratórias, mais brandas, mas eles causam. E esse inglês, ele no trabalho dele, ele mostrou a presença, foi muito interessante, que ele atribui que a grande maioria no trabalho dele mostra que a grande maioria dos pacientes na Inglaterra que não desenvolveram anticorpos, que não desenvolveram o quadro grave
e que foram assintomáticos ou oligoassintomáticos para o Covid-19 seriam indivíduos que já teriam tido infecções por estes coronavírus. E por quê? Porque, na verdade, esses coronavírus eles têm alguns antígenos em comum com o Covid-19. E ele mostra isso de uma forma muito interessante, e isso é plenamente factível e que explica também no nosso ambiente, provavelmente, muitas das pessoas no Brasil e em todo o mundo não desenvolveram ou foram assintomáticos por terem anticorpos para o coronavírus. Isso é o que ele coloca, não estou dizendo que isso é o que efetivamente acontece, mas mas isso é factível de acontecer, isso provavelmente acontece, tá? Não é que aconteça em todos, tá? Mas que está comprovado que anticorpos contra esses coronavírus eles acabam ajudando a proteger o paciente, não tem a menor. Outras doenças autoimunes, fator reumatoide, vacinados contra influenza, tá? Principalmente vacinados contra influenza, o Epstein-Barr e o citomegalovírus, eu destaco esses três aqui, são os que mais têm apresentado reações cruzadas. Você lembra aquelas reações onde o anticorpo não é um anticorpo contra o citomegalovírus, mas que reage cruzadamente? Ela não é um anticorpo de grande afinidade, por isso aquele assunto no início é importante a gente discutir para entender agora. Agora fica muito mais fácil. Tá? Mas eles podem dar reações cruzadas e dar falso positivo. Politransfundidos, trabalhadores rurais e pet shop. Por que trabalhadores rurais e pet shop? Isso, aliás, quanto a essas doenças aqui, deixa eu chamar a atenção de vocês. Doença autoimune, fator reumatoide, politransfundido, rurais, pet shop, grávida, pneumonia, isso pode, esses pacientes, tá, com pneumonia bacteriana, pacientes neoplásicos, recém-natos, esses pacientes, eles são complicados em qualquer pesquisa de anticorpos, seja para toxoplasmose, seja para rubéola, seja para herpes, porque são pacientes que produzem anticorpos irregulares, anticorpos de má qualidade, tá? Mas isso aí é um outro assunto. Por que eles causam isso? Tá? Existem justificativos. Trabalhadores rurais e pet shops, você pode até estranhar. Uma coisa é nós estarmos no ambiente das grandes cidades, mas e o ambiente fora, o ambiente presente nas fazendas? O Brasil é imenso, a quantidade não só dos trabalhadores rurais é imensa. E hoje você tem pet shop em cada esquina. E o que tem a ver isso? Esses trabalhadores, hoje, para os diagnósticos imunológicos, eles são um problema. E o gozado, os médicos, por mais que a gente oriente, eu dou vários cursos para médicos, a gente orienta eles a assinalarem esses detalhes, alertarem esses detalhes para a gente. Por quê? Porque esses trabalhadores, não só rurais de pet shop, eles estão sendo estimulados por uma imensa quantidade de antígenos de outros animais. Então, são trabalhadores que, em termos de quantidade de anticorpos diferentes, é a imensa quantidade de anticorpos diferentes que esses trabalhadores apresentam. E são muitos. São detalhes interessantes. Não custa nada o médico alertar, colocar na indicação paciente neoplásico, paciente com doença autoimune, fator reumatoide, então, artrite reumatoide, o fator reumatoide, que é uma IgM anti-anticorpo, ele interfere muito. E esses alertas para o laboratório são muito importantes. Finalizando aqui, os últimos slides, para que serve esse exame? Lógico, a gente sabe, está aí, dados epidemiológicos, mede resposta humoral dos indivíduos, que nós vimos que pode variar, detecta os indivíduos assintomáticos, né? Isso é importante, né? Porque esses assintomáticos acabam não fazendo pesquisa de um PCR, e você pode detectar posteriormente, depois, com a presença de anticorpos. Identifica grupos de risco, né? Grupos de riscos, ajuda nos casos de PCR não reativo, que eles também dão negativo, tá? PCR, identifica indivíduos recuperados e doadores de anticorpos. Um dos tratamentos indicados
hoje em dia é exatamente a doação, é a soroterapia. Você dá o plasma de indivíduos que se curaram da Covid. E é muito interessante, porque foi exatamente antes de ontem, o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Hospital Universitário, do Serviço de Hemoterapia, eles me ligaram sobre esse problema dos doadores, dos critérios desses doadores. E isso, eu que não estava nem atento a isso, a alguns detalhes, eu procurei, eu vou até direto aqui, depois eu volto, eu procurei as notas técnicas da Anvisa. E as notas técnicas da Anvisa, a 19 e a 21, eu não sei, confesso que eu não sei se tem outra disponibilizada, isso aí foi já, se não me engano, foi no final de abril, eu não sei se tem outra, pode ser que eu esteja errado, não assinalam o detalhe de, tudo bem, que plasma nós vamos doar? É um indivíduo que produziu grande plasma ou um indivíduo que produziu uma baixa... plasma, perdão, é o cansaço já. É uma grande quantidade de anticorpos ou o indivíduo que produziu uma baixa quantidade de anticorpos. Não adianta você passar um plasma daqueles indivíduos que só produziram, melhoraram, mas só começaram a produzir anticorpos com 30, 35 dias depois. Isso é interessante. Eu achei muito interessante isso, que é uma coisa que a gente não está atento. Não, mas espera aí, tem que ter algum critério. E depois eu já fui responsável lá no Hemorrio pelos laboratórios do Hemorrio. Lógico, entrei em contato com o pessoal do Hemorrio e mesmo que nessas notas técnicas eles não tenham assinalado nenhuma recomendação de quantidade de anticorpos, tá? Eles estão só dando plasmas que deu positivo para IgG e que, diluindo esse plasma até ele dando positivo acima de 1:80, ele tem que dar positivo, diluindo o plasma e repetindo essas diluições com o teste, ele dando positivo com a diluição 1:80, aí é considerado então que ele tem uma boa concentração de anticorpos. Eu não sei, confesso, esse critério do 1:80 deve ter sido obtido através de trabalhos internacionais na área de hemoterapia, mas é uma recomendação. Se não me engano, o HU, lá no Fundão, também está usando esse mesmo critério. Okay? E lembrar que a pesquisa dos anticorpos, então, nós vemos que tem pouca utilidade na primeira semana, na segunda semana tem sensibilidade variável. Por que variável? Porque ainda não são anticorpos de boa qualidade. Né? A gente viu anticorpogênese na Covid, ela ainda é desconhecida, né? Como é que produz anticorpos? E é gozado que essas pesquisas de anticorpos, todos os trabalhos têm sido praticamente a totalidade de indivíduos sintomáticos. Quer dizer, você não tem trabalhos ainda mostrando como é a produção de anticorpos em indivíduos assintomáticos, até porque aí teria que acompanhar esse grupo de pacientes. A inespecificidade da IgA, ela é menos específica. Para papel protetor ainda é desconhecido, então, tendo anticorpo, você não pode dizer que o indivíduo esteja efetivamente protegido, que o indivíduo efetivamente não possa contaminar, que efetivamente ele não esteja contaminado. Tá? E um aspecto importante o baixo valor preditivo positivo em pesquisa de apenas um marcador, ou seja, sempre procurar pesquisar mais de um anticorpo, sempre procurar pesquisar. Tudo bem, hoje já tem uns testes que pesquisam IgA, IgG e IgM. Se você está usando uma metodologia, você pede IgM e IgG, o ELISA atual ele é IgA e IgG. Eu volto a dizer, a químio, IgM e IgG. Se você pede por essas duas metodologias, é importante que você sempre peça. Está em fase aguda, só vou pedir IgM. Não, pede IgM e IgG, até porque você aumenta
a qualidade do resultado, até porque muitos pacientes começam a produzir os dois anticorpos juntos. Okay? Já foi detectado um anticorpo neutralizante. Que é anticorpo? Só que eu queria citar isso para vocês. O anticorpo neutralizante é aquele anticorpo onde ele evita, ele inibe exatamente que a célula venha a se aderir, por exemplo, no caso do antígeno S, já se descobriu um anticorpo, que é esse anticorpo 47B11, onde efetivamente, quando ele se liga na espícula, ele impede, porque são vários antígenos S. Não entrei nesse detalhe, vocês viram lá tem um S1, S2. O S1 ele tem SA, B, C e D. Tá? Então, esse anticorpo ele é voltado contra o S1D e ele se liga ao coronavírus e impede que esse coronavírus se ligue à célula receptora e infecte a célula receptora. Eles estão tentando produzir esses anticorpos em grande quantidade para fazer uma espécie de uma soroterapia com esses anticorpos. Tá? Uma outra coisa, só para citar, isso não é só para citar para vocês, Santa Catarina está usando agora pool de amostras para PCR. E isso não é válido para sorologia, para PCR. Isso baseado em trabalho, é uma coisa que em outros vídeos eu participei, eu sempre questionei, por que no Brasil não se faz isso? Porque lá fora, alguns países, exatamente, em grande escala, como foi feito para HIV. Em HIV, nós inicialmente fazíamos em pool, era permitido pool. Então, pode-se trabalhar para PCR, trabalhando com 30 amostras e com alta reprodutibilidade. O governo de Santa Catarina está fazendo isso, partiu para fazer isso, agiliza, tem um levantamento epidemiológico muito mais rápido e de ótima qualidade, porque está trabalhando com PCR, não tendo as interferências todas que nós vimos hoje aqui. Algumas, né, porque a gente só abordou alguma coisinha, uns 2 ou 3 pontos aí em relação ao imunodiagnóstico. Imunodiagnóstico, gente, é muito mais coisa do que isso daí. Isso aí eu já mostrei. E um detalhe que eu queria citar é a prevalência, como interfere na especificidade. Isso é muito interessante. Então, é o mesmo caso seguinte, se eu for, vamos imaginar, vamos pegar Chagas, por exemplo. Se eu for, eu vou fazer um trabalho, um levantamento de Chagas dentro de Ipanema, né? Lá no bairro de Ipanema, lá na praia. A probabilidade de eu encontrar um chagásico em Ipanema é muito pequena. Então, ou seja, a prevalência de Chagas em Ipanema é mínima. É mínima. Então, o que vai acontecer? Se der um positivo, o primeiro pensamento que eu vou achar é que é uma inespecificidade, que deu um falso resultado, tá? Que aquilo é uma reação inespecífica. Então, agora, se eu for pegar Chagas e fazer dentro de uma região endêmica na Bahia, então a probabilidade é muito grande. Se eu achar um resultado do seu João como sendo positivo, então o valor preditivo positivo vai ser muito elevado. Então o que acontece? Nós estamos num momento de pandemia. Então, a prevalência dentro de uma população, dentro de uma comunidade, e principalmente no nosso país, com todas as dificuldades aqui que não convém, senão a gente não acaba, não convém citar, a prevalência no Brasil ela é muito elevada. Então, principalmente nas grandes cidades. Se você vai para uma pequena cidade, achei o seu Manuel, a Dona Maria, na cidade de Itapecerica da Borda, tá? Onde não tem nenhum caso ou tem um caso. Então, a prevalência é muito pequena. A probabilidade daquele caso, daquela positividade da Dona Maria ser uma reatividade cruzada é muito grande. Já se você fizer isso aqui dentro do Rio de Janeiro, a probabilidade de ser efetivamente doente, do valor, do resultado
valor preditivo positivo ser de a gente acreditar naquele resultado, que a pessoa efetivamente seja doente, ela é muito grande. Só como, por exemplo, nesse caso aqui, tem cálculos para isso, fórmulas para isso, só como dando exemplo, se a Covid numa cidade é de 5%, mesmo usando, isso que é interessante, um teste bom, né, de sensibilidade de 90%, especificidade de 95%, o valor preditivo positivo, quer dizer, se a Dona Maria, nesta cidade, ela der o resultado positivo, como a prevalência baixa, ela tem 50%, 45% de chance de eu acreditar que ela esteja com Covid, mas eu tenho 55% de chance de acreditar que é um falso positivo, ok? Que seja uma interferência. E só como última citação, dizer que já tem metodologia cujo diagnóstico, isso aí é por espectrofotometria de massa, mostrando análise de polipeptídeos. Já tem laboratórios, tem um grande grupo que já desenvolveu, caracterizando proteínas, polipeptídeos pequenos, tá? Proteínas características do Covid-19, uma metodologia muito mais rápida, onde você pode, inclusive, fazer muito mais testes do que o PCR comum. Tá? É a era da proteômica. Ok? Gente, muito obrigado. Desculpe. Eu espero isso vai ser disponibilizado para que vocês possam olhar com mais calma. Eu peço milhões de desculpas pela demora, mas eu acho que eu gostaria de passar uma visão da nossa área da patologia clínica. Nós que estamos no laboratório, o laboratório sozinho, ele não é nada. E tem que ser associado à clínica, tem que analisar vários aspectos, mas para vocês verem como é interessante, não é simplesmente fazer um exame. Os níveis de interferência. Aliás, outro dia, nós podemos, se o grupo discutir, mas em outro momento, vamos dar um espaço aí, a gente discutir interferências hormonais, interferências em marcadores cardíacos, interferências em marcadores, uma série de tumorais. É uma coisa muito interessante. O perigo que realmente, na verdade, representa quem simplesmente pede um exame, uma pesquisa de anticorpo, uma pesquisa de antígeno, e não está familiarizado com esse mundo de situações, embora aqui eu só tenha citado, como eu disse, eu peguei, isso é um curso de dia inteiro, tá, de 6 módulos, e que eu peguei de um módulo só uns 3 ou 4 pontos que seriam mais factíveis aqui de nós discutirmos hoje. Muito obrigado aí. Ufa, gente. Obrigado. Valeu, maravilha! Valeu! Fantástico! Valeu, 10. muito bom. Oi, Elô! Muito bom, muito 10. bom. Deixa eu beber uma água, gente. Desculpe. Valeu, Dudu! Desculpe. Valeu, Muito bom! Dudu, eu queria fazer uma pergunta. Pela hora, as perguntas devem ser encaminhadas diretamente para o Eduardo. Se ele tiver alguma Tudo bom? ok? Acho que o pessoal não ouviu, não, hein, Sidney? Eu vou repetir. Eu acho que, pelo adiantado da hora, as perguntas que vocês tenham em relação ao que o Edu apresentou, eu acho que vocês podem encaminhar diretamente ao Eduardo. O Eugênio, eu acho que você podia começar, Eugênio, porque eu acho que você tem alguma coisa para falar em relação ao trabalho, não é? Eu vou dar uma sugestão, o Eugênio. Deixa o Eugênio falar. Pois não. Peraí, Sidney, só para não entrar em outro assunto. Peraí, Sidney, calma. Só para esgotar, Sidney. Eu poderia sugerir até que na próxima live vocês anotassem as perguntas e a gente faria só com as perguntas e respostas num outro momento. Perfeito. Muito bom. Ok? Tá?
Anota as perguntas e aí a gente responde depois. Entendemos. Tá? Eugênio, e aí? O que a gente pode ajudar? Eu acho que você está de parabéns pelo trabalho. Obrigado, sim. Obrigado. Eu acredito que, se todos colaborarem, a gente vai ter rapidamente um banco de dados, né, que podem ser acessados por todos nós. Agora, quanto à quantidade de informações que o banco de dados vai disponibilizar, depende aí do que cada um vai disponibilizar de informação. Por exemplo, foi sugerido que soubesse onde o colega mora, onde o colega trabalha. Isso aí pode ser feito pelo CEP, simplesmente pelo CEP. Agora, é a questão individual de privacidade, tudo que eu acho que só vale. A gente pode disponibilizar todas essas possibilidades e só fornece o dado aquele que achar adequado, achar que é pertinente, ok? Mas aí eu vou ter que ampliar mais a planilha, vai ficar mais ampliada, com primeira, segunda especialidade, com CEP residencial, com CEP de consultório, como vocês quiserem. Eu aguardo aí as sugestões de vocês, ok? Se alguém quer falar alguma coisa, levanta o dedinho ou no participantes que você tem embaixo, tem uma mãozinha azul. É só apertar a mãozinha azul. Pode falar, Yara. Oi! Só quero dizer que foi maravilhoso, tá? Parabéns, Dudu. Um beijão a todos. Paulo, você quer falar alguma coisa? Não, só parabenizar aí o nosso professor. Alguém quer falar mais alguma coisa? Palma, você bater palma. Foi maravilhoso. A outra coisa até que eu sugeri quando eu mandei o WhatsApp seria que a gente pudesse fazer essa reunião do WhatsApp pelo menos uma vez por mês, evidentemente submetendo a vocês aí essa ideia. E se a gente podia levantar algumas ideias de que maneira a gente podia aproveitar melhor essa reunião do WhatsApp. Então, está aberto aqui. Quem quiser falar, levanta o dedinho. Eu não estou vendo toda a tela, estou vendo só metade da tela. Você é o último, Eduardo. O meu é geral, calma. Eu só queria lembrar que o Álvaro... Cadê o Álvaro? Eu estou vendo o Álvaro aqui. O Álvaro está querendo de discutir tratamento de Covid. Tratamento de Covid. Tá? Então, eu acho que fazer a minha opinião é o seguinte: o Covid é uma coisa do momento. Tá? Eu acho que dá um mês, Sidney. Bem, está em votação, eu faria isso em menos tempo. Eu acho que a gente poderia fazer uma reunião dessa discussão para quem quisesse discutir uma live. E uma live para aula, ou para discussão de Covid, ou discussão de outra live só para jogar a conversa fora. Sidney. Olha, a Heloísa